Bom, vamos lá, vamos falar do seu Ciro Nogueira, porque realmente tem me dado prazer, satisfação ver esse sujeito se dar mal. É um canalha, né? É um cara que porque queria empurrar Tarcísio goela abaixo de Bolsonaro para ele virar vice. Agora, imagine, galera, faça esse exercício aí. Imagine se Bolsonaro tivesse aceitado Tarcísio e Ciro Nogueira como vice, o que é que estaria acontecendo agora na direita? O que estaria acontecendo na direita agora? Se o nosso querido Bonoro tivesse ouvido esse infeliz, um terremoto, né? Muito provavelmente as eleições estariam perdidas, porque o vice do Tarcísio teve a Polícia Federal batendo na casa dele, né? Eu estou falando isso hipoteticamente, evidentemente. Então, graças a Deus, Bolsonaro, que tem um faro maravilhoso, não entrou nessa. Graças a Deus. E é por isso que eu não vou com a cara desse cara, bro. Não vou com a cara desse cara. De jeito nenhum. Ele merece tudo que ele está passando. Vários outros também. Mas vamos começar por ele, né? Tem que começar por alguém. Então, o alguém vai ser ele. O Cristo vai ser ele. Começou por ele, está tudo certo. Então vamos lá, vamos falar bastante dele hoje aqui. E olha que interessante aqui essa matéria do Metrópolis. Veja bem, há 2 dias atrás a gente comentou aqui que o advogado do Paquito tinha se encontrado com o braço direito de Alexandre de Moraes. Vocês lembram disso? Isso foi há 2 dias atrás. Saiu a matéria do Estadão, onde um fotógrafo do Estadão adivinhou que naquele momento, naquele restaurante, daquele hotel, o advogado de Paquito iria se encontrar com o braço direito de Moraes. Ele foi lá e fez a obrigação dele, fotografou. Certo? Naquele dia, eu falei o seguinte: rapaz, esse advogado não está jogando com o Paquito, não. Esse advogado não está trabalhando para o cliente, não. Esse advogado está trabalhando para ele. É um cara que é pavão, gosta dos holofotes. E como é que um cara desse se encontra com o emissário de Moraes para, talvez, possivelmente, debaterem sobre a delação premiada? O que é que isso ajudaria o cliente dele? Em nada. Absolutamente nada. Então, naquele dia, eu reclamei sobre isso. Aí, isso tem 2 dias. Hoje, para surpresa de 0 pessoas, o Metrópolis traz a seguinte informação. Após turbulências em delação, Vorcaro é aconselhado a trocar advogado. Que beleza! O banqueiro Daniel Vorcaro foi aconselhado a trocar de advogado após as recentes turbulências na negociação de sua delação premiada com a Polícia Federal, a PGR e o STF. Nos últimos dias, aliados orientaram Vorcaro a destituir o advogado José Luiz Oliveira Lima, o Juca. O jurista foi contratado em março para assumir a dianteira na colaboração premiada do dono do Banco Master. Juca, contudo, entrou em rota de colisão com alguns integrantes da PGR, da PF e do gabinete do ministro André Mendonça, relator do caso Master no STF. Segundo o jornal Folha de São Paulo, Mendonça e o advogado teriam tido discussão ríspida. Mendonça já negou isso ontem. Isso que é mentira. Também repercutiu mal entre investigadores uma conversa entre Juca e o ministro do TSE, Floriano Marques, revelada pelo Estadão. Marques é próximo do ministro Alexandre de Moraes, implicado no caso Master. Certo? Nesse cenário, conselheiros de Vorcaro avaliam que a manutenção de Juca pode degringolar o clima com os investigadores, inviabilizando a aceitação da delação premiada pela PF, PGR e STF. O dono do Banco Master, segundo relatos, tem escutado os conselhos, mas ainda não decidiu se vai ou não mudar de advogado. Caso se confirme, essa será a segunda troca recente de advogados feitas por Vorcaro. Beleza.
Eu nunca engoli esse cara e também não tenho que engolir ou deixar de engolir. É problema do Paquito. Agora, que o cara tá me saindo um péssimo advogado, tá? Péssimo advogado, né? Porque esse advogado que costurou essa delação que não entrega a ninguém. Que entrega os bagrinhos. E todo mundo está esperando que ele entregue quem todo mundo está esperando, não é? E não veio nada disso. Então, assim, esse advogado, brother, ele não me parece ser a melhor opção para Paquito. E naquele dia, 2 dias atrás, eu falei, o advogado tem que ter sangue no olho, meu irmão. O advogado tem que ter sangue no olho. O comentário que eu fiz anteontem foi o seguinte. Você vai contratar um advogado que não quer se indispor com os ministros da corte? Ele é amiguinho de todo mundo lá na corte. Todos os ministros da corte, ou quase todos, ele tem um bom trânsito. Então, como é que você vai contratar um advogado desse tipo, porra? Né? Como que ele vai contratar um advogado desse tipo? Um advogado que não vai ter coragem de enfrentar os ministros? Que é a única saída para o Paquito, né? Eu acho. Aí, o Paulo Figueiredo comenta o seguinte. Se vocês não lembram, o advogado do Vorcaro é o Juca, o mesmo do general Braga Neto, aquele que gastou metade da sua sustentação oral puxando o saco e elogiando Alexandre. Não me surpreenderia se estivesse onde está, justamente para protegê-lo. Está passando vergonha. Eu também não me surpreenderia, não. Se ele tivesse sido indicado por algum amigo de Alexandre de Moraes por debaixo dos panos, né? E Vorcaro caiu nessa armadilha e botou o cara, tá aí agora. Arriscado voltar para Papuda, a Polícia Federal já pediu isso, quem vai decidir é Mendonça. A delação, o primeiro esboço de delação não foi aceito por ninguém. Então, bicho, que advogado é esse, meu irmão? E eu garanto que não tá ganhando pouco dinheiro, não, viu? Garanto que esse cara não tá botando pouco dinheiro no bolso, não. Então, eu acho que se Vorcaro quer realmente se livrar da cadeia, primeiro tem que se livrar do advogado. Tem que ser advogado que não tenha relação com a Suprema Corte. Que não tenha nada na Suprema Corte. Nenhum vínculo de amizade, nenhum processo lá, nada. Justamente para ter independência para criticar quem tem que criticar e entregar quem tem que ser entregue. Simples assim.